que ela falou foi quando o pescador passou e disse: e se fosse o teu filho? Ali estão os meus filhos, vai lá. Então, nós servimos ao Deus que provê todas as nossas necessidades e usa qualquer pessoa para suprir aquilo que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, pela vida da nossa irmã Antônia, nossa diretora, pela vida dessas mulheres que estão à frente deste trabalho. Que o Senhor Deus retribua, compense, cuide, mais além daquilo que Ele já tem feito, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja para uma leitura da palavra de Deus que se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 2. Deus já tem falado fortemente conosco neste dia. Deus já tem falado através de uma serva dele sobre esta palavra, mas é uma palavra que eu tenho meditado há alguns dias, semanas, e aprove a Deus esta oportunidade. João capítulo 2, a começar do primeiro, que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra e meditando no livro de João, no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele se diferencia dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos são conhecidos como sinóticos, né, porque se assemelham na escrita, se assemelham no relatar a vida de Jesus, nascimento, vida, ministério de Jesus. E o Evangelho de João, o próprio escritor João, ele diz qual o objetivo deste Evangelho, que é mostrar ao mundo que Jesus é Deus. E para isto, João, ele escolhe 7 sinais
que Jesus efetuou no seu ministério. E também 7 discursos que Jesus proferiu, ou 7 pregações em que ele usa o eu sou. E o Evangelho de João, ele traz esses 7 sinais. E os 7 sinais quais são? Ele transformou a água em vinho, que é esse que a gente leu. Ele curou o filho de um funcionário. Ele curou o paralítico. Ele multiplicou os pães. Ele caminhou sobre as águas. Ele curou um cego de nascença. E ele ressuscitou a Lázaro. E ele também, em 7 discursos, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Em todas essas passagens, João ele tem o objetivo: dizer, testificar que Jesus é Deus. E por que essa necessidade naquele período? Esse é o evangelho mais tardio escrito. Ele foi escrito, alguns estudiosos dizem que João escreveu após sair do exílio em Patmos, já muito idoso. Ele escreveu este evangelho lá por volta da década de 80 depois de Cristo. E alguns relatos diz que João, ele bem velho, mas ele era conduzido às reuniões, aos cultos, e ele dizia assim: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Era algo que João, ele insistia em sua pregação, né? Amar ao próximo. Mas eu escolhi, pela graça de Deus, esse primeiro milagre, esse primeiro sinal. Porque eu ficava ali falando com o Espírito, dizendo: tudo na Bíblia é perfeito, e é bom, e é necessário. Mas por que João escolhe logo uma transformação de água em vinho? O que está aqui explícito, mas muitas das vezes a gente não consegue extrair? Porque assim como a irmã Clara falou, tem palavras que o Senhor nos dá para uso imediato, mas tem palavra que Ele nos dá porque Ele sabe que a gente vai precisar. E quando a gente precisar, parece que vai ser revelado para a gente tudo o que está na palavra de Deus, e a gente ali entende o porquê. E este milagre, ou este sinal, que João ele disse que são 7 sinais, e sinais ele serve de norte, ele nos direciona, né? E ele nos direciona aqui para Cristo, que era o nosso Deus. Ele começa dizendo que ao 3º dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali Maria, a mãe de Jesus. Mas também diz que Jesus foi convidado, e diz que os discípulos de Jesus também foi convidado, e estava ali. E aqui a gente já extrai alguma coisa da parte de Deus, que é o seguinte: onde Jesus está, os seus discípulos estão. E onde os seus discípulos estão, o Senhor está. E ali aquele casal teve o entendimento de que para Jesus estar, os discípulos tinham que estar. E aí eu já entendo que quando nós estamos em Cristo, temos a certeza de que tudo que nós fazemos, Ele está porque a gente convidou Ele para estar. Quando você olha para o seu irmão aí do lado, ele é uma porta de entrada para um ambiente
em que o Senhor Jesus vai estar. E se você pensar nisso, você vai refletir que você é uma pessoa importantíssima no levar Cristo aos ambientes mais variados que a gente andar. Você veio conduzido por Ele para aqui. Aqui você está sendo abastecido. Aqui você está sendo fortalecido. Para quando você sair daqui, você vai levando Ele em cada lugar que você for. Alguns irmãos já ouviram que ali na porta eu dizia: vai apresentando Jesus porque Ele vai contigo. Vai apresentando Jesus porque Ele está contigo. E aqui neste casamento, Jesus era convidado. E os discípulos eram convidados. Mas logo no início diz que Maria estava ali. E quando a gente vai lendo mais, diz assim: e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Alguns estudiosos dizem que Maria estava ali participando do serviço. Alguns estudiosos dizem que Maria era parente daquele casal, porque aqui no texto fica claro que Maria é sabedora de que o vinho havia acabado. E aí a gente já aprende também algo com Maria. Olha que a gente já aprendeu com os discípulos. E agora a gente aprende com Maria. Maria é aquela que vai até Jesus para dizer que no casamento daquele casal o vinho tinha acabado. O que é que a gente está fazendo aqui? Além de se fortalecer no Senhor, muitos de nós fomos conduzidos a este lugar para interceder pelo outro. Para interceder pelos nossos familiares, para interceder por amigos que precisam. E Maria ali foi aquela que chegou perto do mestre e disse: faltou o vinho. Faltar o vinho, naquele contexto, era passar uma vergonha. Era passar uma vergonha. Ser constrangido, socialmente falando. E a gente está aqui intercedendo ao Senhor, buscando ao Senhor por muitos familiares que estão à beira de serem constrangidos, de passar uma vergonha. E o Senhor hoje, através dessa palavra, está dizendo que não vai ter vergonha. Não vai ter vergonha. Porque nós estamos aqui convidando a todo momento para que Jesus esteja dentro da nossa casa, dentro da nossa festa. Porque no momento em que a gente tem um encontro com Cristo, a gente está participando de uma festa constante, de um momento de bodas constante. E o Senhor, em sua palavra, diz que naquele dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, de lá a gente vai para um momento de bodas, em que o mestre vai estar sentado na mesa conosco. Maria é aquela que chega diante do Senhor e diz: não tem vinho. E o versículo seguinte diz assim, olha: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muita gente lê essa passagem e acha que Jesus foi rude com Maria.
Mas Jesus estava apenas dizendo que não foi por causa de mim que o vinho acabou. Deixaram isso acontecer. E Jesus, ele pega e diz: não é chegada a minha hora. Diante de uma resposta dessa, no nosso senso comum, a gente ficaria, como o nordestino diz, descabriado, né? Ia baixar a cabeça. Mas Maria entendeu um segredo. Não era chegado o momento do mestre, mas era chegado o momento dela. Não era chegado o momento de Jesus, mas era chegado o momento dela. De quê? De falar para o mestre a sua necessidade. Maria foi a única que tomou a atitude de ir até onde estava o mestre e dizer que o vinho havia acabado. E por que ela foi falar para Jesus? Porque ela sabia quem era Jesus. Mas muitas das vezes a gente fica numa situação onde o vinho acaba, que é a alegria, e a gente não vai até a pessoa certa. E ainda tem aqueles que falam, vê que faltou o vinho do outro e diz: olha, está sem vinho. Está sem vinho. Mas Maria tomou a atitude certa. E mesmo o Senhor dizendo que havendo não era chegado o momento dele, ela diz para os servos: fazei tudo que ele mandar. Aqui dentro desse pedacinho aqui, desses 2 versículos, tem muita coisa para a gente aprender. Vamos à leitura novamente. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Não tem vinho. A festividade de um casamento no tempo de Jesus não é como no nosso tempo. Não durava apenas um dia. Duravam uma semana. 7 dias. 7 dias durava. Então tinha que ter comida e tinha que ter bebida. A Bíblia não diz qual é o momento que acaba o vinho. Mas pode ser ali no 7º dia, no 6º ou no 7º dia. E Jesus estava ali dentro. Maria vai até onde ele está. Maria procura a pessoa certa, Maria intercede a pessoa certa, mas a pessoa certa disse que não era chegado o momento dele. O que fazer? Fazer o que ele disser. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazer tudo, irmãos. Fazer tudo que o Senhor disser. Nos dias de hoje é tão conflitante. Eu sou professor e eu trabalho com os jovens, e eu peço ao Senhor para que primeiramente eu leve a palavra. Em tudo que for fazer, levar primeiro a palavra. E não vou dizer aos irmãos que é algo fácil, porque tem dia que a gente chega lá tão empolgado para trazer uma palavra, e muitas das vezes eles estão como que não querem ouvir nada. E aquilo dói por dentro, porque a alegria da gente é falar e eles ouvirem. Aí eu já disse ao Senhor, logo no início, eu digo: Senhor, eu vou parar. Aí na primeira oportunidade que o Senhor tinha de falar, o Senhor dizia: não, continue. Continue. Continue fazendo o certo. Insista em fazer o que Jesus mandar. O que foi que ele disse? Ide. Ide. Lá em Lucas 10, quando ele comissiona os 72, ele disse: vá,
Mas vocês vão como se fossem ovelhas em meio a lobos. Ele não está dizendo que vai ser fácil, mas você tem que perseverar em fazer o que ele mandar. E é só uma coisa? Não. O texto diz: faça tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra. E aí a gente vai estudar um pouco a palavra de Deus, porque tudo que o Senhor fala é contextualizado àquela época. E a gente tem que extrair dali algo para a gente. Existiam 6 talhas. E o que eram 6 talhas de pedra? Eram como se fossem vasos que estavam ali na entrada daquela casa, daquele lugar onde estava havendo a festa, e servia para colocar água para que os judeus se purificassem, lavassem suas mãos, e tinham deles que lavavam até os pés. Só que o casamento, como a gente leu, durava semanas. Agora imagine a quantidade de convidados chegando e limpando, se purificando e entrando. Chegou um momento em que as talhas estavam vazias. Não tinha água nas talhas. Elas estavam vazias. E ele disse: estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que são litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Elas estavam o quê? Vazias. Elas estavam vazias. João também utiliza-se no Evangelho a figura da água como sendo a palavra que lava o homem. E quando a gente vê a figura das talhas, elas eram de pedra. E haviam 6 talhas. Para os judeus, números são importantíssimos. E a gente também, quando lê a palavra, percebe que 6 era o 6º dia da criação. E Deus criou o homem. Colocou o homem no jardim. Fez para o homem e a mulher. Era tudo perfeito. Era festa. Mas de repente ali no jardim, a mulher dá ouvido à voz que não era a voz do seu Senhor. Era uma voz diferente. E faz a mulher desejar comer um fruto que ela já sabia que não deveria comer. Mas o diálogo dela com a serpente cria a dúvida dentro do seu coração e faz ela desejar comer o fruto. E ela come do fruto, ela dá ao homem, e ali vem o quê? A vergonha. Vem a vergonha. No jardim do Éden, a vergonha. O homem se esconde, a mulher se esconde da presença do seu Deus. Quando a gente estuda também, a gente percebe que os sacerdotes usavam pedras, pequenas pedras em sua indumentária, para representar as 12 tribos, as 12 tribos de homens. Quando o povo do Senhor passa o Mar Vermelho, também pegam pedras. Então pedra a gente pode assemelhar ao homem. E ali tinha 6 talhas de pedra. Mas elas estavam, irmã Maria, vazias. Como é que o homem se encontra sem Deus? Como é que a gente vivia antes sem Deus? Vazios. E o objetivo de João aqui é revelar Jesus como sendo Deus.
E o homem vazio só é preenchido completamente, perfeitamente, se ele for enchido de Deus. E como vai encher o homem de Deus? Através da palavra. Através da palavra nós somos cheios de Deus. As 6 talhas estavam vazias. A função delas era estar cheia de água. Mas enquanto a festa está rolando, todo mundo dançando, comendo, se divertindo, a água das talhas foi sendo esvaziadas. Nas nossas vidas, durante o percurso de estarmos nesse deserto, trilhando a caminhada com Cristo, deserto por tudo que a gente vê, não pela ausência de Deus, porque no deserto é o momento em que mais vemos a ação de Deus, mas a tendência também é a água esvaziar. E a água ali daquelas talhas esvaziaram, secaram. Mas o Senhor manda que os empregados encham de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Encheram-nas até em cima. Às vezes, irmã Maria, eu procuro ser, e eu peço a Deus, eu digo: Senhor, me faz andar na verdade. Me faz andar na verdade, falar daquilo que a gente vive. Tem hora, irmã Maria, que a gente vem e a gente não enche o vaso todo. A gente enche um pouquinho. E daqui a pouco o vaso está vazio novamente. Quando você percebe que o vaso está vazio e corre para onde você pode encher o vaso, é perfeito. Mas e quando o vaso fica tão vazio e não percebe que está vazio, ele não volta mais para a fonte. Ele se distancia da fonte. E quando a gente se distancia da fonte, o vaso fica inútil. Um vaso sem água, para que serve? Ele serve para ser enchido de água. E ali o Senhor diz: encha. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Perceba o mistério: o vaso estava vazio, foi enchido de água. Água, quando a gente estuda o Evangelho, a gente percebe que a água é semelhança da palavra. Quando você é cheio da palavra, o seu vaso está cheio. Quando os outros vai se utilizar do seu vaso, o outro não vai ver mais água, vai ver o quê? Vinho. Vai ver o quê? Vinho. E este vinho é o quê? Esse vinho é a alegria. Esse vinho é o sinal. Esse vinho é o milagre. Então, para vermos milagres, a gente precisa encher nossos vasos de pedra. Enchê-lo de quê? Da palavra, que é a água, que nos limpa, que nos purifica. Que quando está cheio e os outros provam desse vaso, não vai sentir o gosto da água, vai sentir o gosto do vinho. E este vinho não vai ser qualquer vinho. Esse vai ser o melhor vinho. E o que era o melhor vinho? A gente não bebe bebida alcoólica. A gente não sabe o que era um vinho. A gente bebe suco de uva. E já é tão gostoso o suco de uva. Imagine o vinho no tempo de Jesus e aquele vinho sendo provado.
É tanto que o mestre-sala chama o noivo e diz: todo mundo coloca o melhor vinho no início, mas tu pegaste o melhor e deixaste para o final. Que vinho é esse? É um vinho que tem doçura. É um vinho que não amarga. E uma pergunta que foi latente é: que tipo de vinho eu sou? Será que o que eu tenho em mim tem trazido alegria? Será que o meu próximo, as pessoas que nos cercam, têm se alegrado em nós? A palavra de Deus é assim, irmão, ela nos confronta, e se ela não nos confrontar, não haverá transformação. O cenário no Éden era de vergonha, mas a promessa de Deus foi de transformação. Que da semente da mulher nasceria aquele que nos remeria, que nos salvaria. E o Senhor foi trabalhando na história do homem a transformação que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. É por isso que João privilegia este milagre de transformação, porque é essa transformação que o Senhor proporciona na vida daqueles que convidam Jesus para entrar. Perceba, irmãos, os convidados chamaram Jesus, convidaram Jesus, os noivos convidaram Jesus, convidaram os discípulos de Jesus, mas eles sabiam que Jesus era Deus, eles sabiam que Jesus fazia o milagre. Quem sabia quem era Jesus era Maria, e foi Maria que apresentou este Jesus, o Cristo, o Deus vivo, aquele cenário. E naquele cenário onde Maria se levantou para dizer: faça tudo o que ele vos disser, foi que aconteceu o milagre de transformação. Muitas das vezes a gente quer a transformação dos nossos, mas a gente não está se colocando como Maria. Maria confiou, mesmo na palavra, dizendo que não era chegado o tempo dele. Ela confiou e disse: faça tudo o que ele vos disser. Porque ela sabia que o milagre dela o milagre não estava acontecendo naquela hora, mas ele estava providenciando. O milagre talvez não chegou, o sinal ainda não chegou, mas ele está trabalhando. E vai chegar. E nesse tempo de chegar, eu e você precisamos fazer tudo quanto ele mandar. Isso é colocar a fé em ação. Porque o Senhor nos ensina e nos quer que nós pratiquemos. E a prática, meus irmãos, ela não é algo tão fácil. Enquanto a irmã pregava, o irmão pregava, a gente ali meditando, a gente sai mastigando. Eu digo: irmã Maria Lúcia, a gente sabe que as águas não vão nos submergir, porque a palavra diz que ela não vai. Mas quando o baque vem, aquela água vem, a gente teme. Quando o Senhor diz: mergulha nessa água, porque aonde tu estiver, eu estarei contigo. Mas o impacto de ver nos amedronta. Então o Senhor nos ensina e o Senhor nos coloca na prática. Nos ensina e nos coloca na prática.
O Senhor Jesus, lá em Lucas, explicou para os discípulos a parábola da semente, explicou a parábola do grão, explicou a parábola da candeia, esmiuçou a palavra para eles. E depois dali, está os discípulos dentro de um barco, passando de uma margem para a outra. Não estavam sós, existiam vários outros barcos, mas ali era a prova. A prova de quê? O mestre no barco, deitado em um travesseiro, dormindo, e o vento soprando, e a tempestade abalando, e o barco quase a pique. Mas o Senhor não falou da palavra, o Senhor não explicou a palavra para eles. Por que temer? Mas eles temeram, irmão. Eles temeram. Mas o Senhor abandonou eles? O Senhor estava dentro do barco. O Senhor estava dentro da festa. O Senhor estava na bodas. O Senhor não nos abandona. Agora o Senhor quer uma ação. O Senhor espera que nós confiemos. Mas não é confiar sentado. Maria disse: faça tudo o que Ele vos disser. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ser um advogado. Eu tenho um sonho de ser um médico. Eu tenho um sonho de ser um engenheiro. Estude. Estude até que a hora do mestre chegue. Porque essa é a sua hora. É o seu momento. E o do mestre vai chegar. Vai chegar. Vai chegar quando? Quando o vaso, as talhas estiverem cheias. Tem que estar cheio, meus irmãos. Era essa palavra que o Senhor bradava em mim. Tem que estar cheio, Washington. Não é pela metade. Não é quase cheio. É cheio. E aí o irmão falou aqui sobre tempo. E a gente se envolve com tantas coisas. Eu estava ontem falando, eu tenho a mania de conversar. Chego próximo a alguém desconhecido e já começa a conversar. Mas sempre da palavra. Ou sempre de algo que nos leve à palavra. E eu dizendo, olha, antigamente a gente não usava celular. Então a gente trabalhava de 7 da manhã, de 8 da manhã até as 6 da tarde. E dali a gente ia embora. Não tinha telefone tocando, mandando mensagem, dizendo para você trabalhar, dizendo para você se preparar para o outro dia, de você fazer o relatório. Não tinha nada disso. Você trabalhava enquanto estava ali. No outro dia começava de novo. Mas agora não, agora a gente trabalha no trabalho, a gente trabalha indo trabalhar, a gente trabalha voltando do trabalho, a gente trabalha para dormir, a gente acorda para trabalhar. E a gente está envolvido em N coisas, que quando chega a noite, a gente olha para Jesus e diz: Senhor, eu estou tão cansado. Senhor, me entenda. E a gente, ao invés de dobrar o joelho, a gente deita na cama e diz algumas palavras e dorme. E no outro dia a gente tem disposição para começar tudo de novo. Mas o Senhor, Ele diz: me busque. Como, Senhor? De madrugada. De madrugada. Mas, Senhor, como é que eu vou acordar de madrugada? Eu não sei. Mas quem acorda? É você. O Senhor, Ele disse que não dorme. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele trabalha constantemente por mim e por você. Mas a gente às vezes esquece do conselho de Paulo, que diz: olha, não olhe para o que os seus olhos vê, mas olhe para o que os seus olhos não vê, o invisível.
O invisível nos leva a ver milagres, a viver uma vida de milagres. Meus irmãos, milagres ainda acontecem, porque o Senhor é o mesmo e não mudou. Os milagres acontecem constantemente. Há um universo, há um planeta Terra em movimento, e o Senhor está operando milagres constantemente, que são os sinais que mostram que Ele é Deus. A grande pergunta é: eu e você têm sido instrumentos para que esses milagres aconteçam? Eu e você temos se colocado na brecha para que o Senhor nos use, para que os milagres sejam vistos? Ou às vezes a gente só dobra os joelhos e ora pelo meu problema? E a gente às vezes vira até algo de estimação, que já está há tanto tempo e você não larga o seu problema. Largue o seu e pegue o do outro. Largue o seu e pegue o do seu próximo. Quando a gente largar o nosso e pegar o próximo, perceba que aí vai ter uma empatia, vai ter um amor pelo meu próximo. Aquele mandamento que o Senhor disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E essas são as lutas diárias que nós vivemos, porque não é fácil. Não é fácil se distanciar da margem, se distanciar da terra e ir para o alto mar. Quando a gente faz isso, a gente se distancia da gente mesmo, em busca, em prol do outro. E aí a gente se chega a Deus. E aí a gente se chega a Deus de uma maneira que o vaso, as talhas são enchidas, cheias. A gente chega até a transbordar. Porque ele diz assim, a palavra de Deus diz: bênçãos transbordantes, sacudidas. Aleluia. E logo, voltando ao texto, no verso 9: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, ele não sabia, mas os empregados sabiam que tinha enchido de água. Os empregados sabiam, mas o mestre-sala não sabia. Aí chama o noivo, aí fala que ali é o bom vinho, o melhor vinho que foi revelado. O Senhor Jesus é o nosso vinho, é a nossa alegria. O Senhor Jesus é suficiente em nós. Mas muitas das vezes a gente fica querendo algo mais, algo a mais. Jesus é o suficiente, e Ele estando na festa, o milagre vai acontecer. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. O Senhor principiou os seus sinais. Veja, eu e você somos os instrumentos de Deus para testificar ao mundo que o Senhor, Ele é Deus, que o Senhor opera milagres. Onde eu e você estamos nesse processo, onde eu e você estamos nessa jornada, nós estamos fora querendo ser purificados pela água de outro barril, de outro vaso, ou nós estamos sendo fontes? Porque o Senhor, Ele disse que do seu interior, do nosso interior, fluirá uma fonte que jorra para a vida eterna.
é de mim e de você, é de nós. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Veja, irmãos, quando inicia, diz: Maria estava ali, e Jesus foi convidado também, e seus discípulos. Quando Jesus está saindo, quando ele está descendo para Cafarnaum, não é Maria que é mencionada primeiro, é ele que vai à frente, depois Maria, depois os discípulos. Quando o milagre do Senhor acontecer nas nossas vidas, haverá uma transformação, que não será mais nós que vamos vir primeiro, é o Senhor que vai primeiro, é o Senhor que vai traçando, e a gente vai permitindo ser transformado por Ele. E a gente vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Tudo é novo, irmãos. E eles ficaram ali não muitos dias. Irmãos, que esta palavra ela possa produzir nos nossos corações uma busca para que as nossas talhas estejam cheias, para que esteja cheia da água da palavra do Senhor, e que essa água, ao ser provada por aqueles que estão ao nosso redor, eles venham sentir a alegria de tomar o melhor vinho. O melhor vinho. Veja que nesse contexto o milagre aconteceu. Não houve vergonha. A festa continuou. Mas Jesus saiu da festa. E quando Jesus saiu da festa, saiu os seus discípulos e saiu a sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ficar por aqui. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Posso, irmã Maria? Peço que a igreja se coloque de pé. Peço que você que está em casa, que talvez esteja numa situação de vergonha, ou talvez esteja a passar por uma situação onde falte o vinho, eu quero que você convide o Senhor Jesus para a sua festa. Eu quero que você convide o Senhor Jesus e faça tudo que Ele vos mandar, que Ele vos disser para fazer. Talvez a situação seja tão difícil que você não sabe por onde começar. Então comece chamando Ele para a sua festa e obedecendo o que Ele disser. Quando você começar a fazer isso, o cenário muda, e o que estava para ser vergonha vai ser festa, vai continuar festa, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque os discípulos passaram a crer, creram que Ele era o Filho de Deus, o Deus verdadeiro. E o mundo precisa ver Cristo, o mundo precisa ter certeza de que Cristo é Deus. E o mundo vai ver por meio de mim e por meio de você. Coloque a mão no seu coração. Você que está aqui no templo, você que não sabe como está o seu lar, saiba que Jesus está lá. Saiba que Jesus está visitando o leito, está visitando a prisão, está visitando o quarto escuro, está visitando a mente, está visitando o corpo. O Senhor é aquele que está fazendo o impossível acontecer. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, estamos aqui, Senhor, com o coração sincero, ó Deus, diante de Ti.
Sabemos, Senhor, que Tu és o nosso socorro, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu és a nossa provisão. Sabemos, Senhor, que Tu és o Deus dos deuses, o médico dos médicos, o Senhor que opera milagres. Nós sabemos, ó Deus. Ó Pai amado, Senhor, queremos ver o Teu nome glorificado, Senhor, no nosso lar. Queremos ver o Teu nome sendo glorificado, Senhor Deus, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, ó Deus. Mas também sabemos, ó Pai amado, a partir da Tua palavra, que nós somos instrumentos Teus, para que o mundo veja resplandecer a Tua glória. Sabemos que somos instrumentos Teus, para que o mundo seja iluminado. Sabemos que somos instrumentos Teus, para que o mundo prove do bom vinho. Então, Senhor, queremos abrir o nosso coração, Senhor. Queremos abrir o nosso corpo, ó Deus amado, para ser transformado, ó Deus. Para ser transformado, ó Deus, de água para vinho, de vida velha para vida nova, de viver o milagre de Deus, de ser sinal para o mundo, ir até onde o Senhor está. E estar no centro da Tua vontade. Deus amado, em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita este irmão, esta irmã que está aí em casa, que está aí no leito, ó Deus amado. E traz, ó Pai amado, a alegria na vida dele e na vida dela. Ó Deus amado, Senhor, desfaz, Senhor, toda a obra do inimigo, toda obra contrária. Porque agora o inimigo está colocando, Senhor, palavras no coração e na mente, Senhor, que não pertencem a Ti. E nós, Senhor, reunidos aqui, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e peço que a igreja continue orando por nós, para que o nome do Senhor seja glorificado onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus.